a importância de ter o pai para doar ali, né, esse carinho. O que isso significa para uma pessoa, para o filho que recebe isso, e depois, como líder da escola, falar também como que você tem visto isso na prática. Bem, o pai que se permite doar um órgão ao filho, o que ele mostra para esse filho o tempo todo é o amor, é a aceitação e é a importância que o filho tem para ele. Né? Logicamente que isso tudo é seguido de uma experiência de vida com esse filho. Né? Esse pai, por exemplo, o filho já é um adulto, imagina-se que eles estejam o tempo todo juntos, tenham já uma parceria, uma amizade. E quando o pai vê o filho caído, né, já assim, sem vida, aí o pai fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E o pai se doa, né? O pai é aquele que doa de si para o outro, né? Agora, Joaquim, dentro do que o Luizmar falou sobre essa questão, o que é necessário, então, ali nós vimos uma ação de uma doação de um órgão de um pai para um filho. O que você nos ilustraria ou nos pontuaria aí como sendo ações desses verdadeiros pais heróis aí do dia a dia aí? O que precisa de um pai fazer para ser o herói do seu filho? Bom, acho que o maior exemplo de doação é o do próprio Deus, tendo doado Jesus, né, para que nós hoje a gente possa dizer assim, eu sou filho, né? E então é o maior exemplo, né? E todos conhecem a história de Jesus. Na prática, o nosso dia a dia às vezes nos impõe assim aquela famosa correria. Sim. Né? Então eu penso que a coisa mais importante que nós temos, além, né, daquilo que nós como crentes nós devemos fazer, que é de apresentar Jesus aos nossos filhos, é de ter tempo com eles. Sim. Né? Vendo ali, eu não quero trazer à tona de novo, mas já trazendo, estou sendo mal com ele, né? Mas tendo essas experiências assim, de como pai, eu sou pai de 3 filhos. Sim. Por né? enquanto. Por enquanto. Quando a gente, você disse antes de ser o pai herói, como é aquele pai, quando você começa a observar que você é um herói para o seu filho, para os seus filhos, isso é muito gratificante. Eu falo assim em linhas gerais mesmo, porque a gente não vai ter tempo de citar muita coisa, né? Mas assim, quando você vê que você ocupa um lugar importante para o seu filho, que você é considerado ali como pai, que você é referência, né? Que ele te procura. Sim, né? Amigão. Ele não vai procurar aquele herói virtual, Sim. né? Aquele dos filmes, porque aquele não existe. Nós, como pais, nós não somos infalíveis como o Superman, Sim. né? Aliás, ele é infalível, né? O Batman, acho que ele deu um couro nele aí. Mas, quando a gente erra, que a gente pode mostrar para os nossos filhos, olha só, Sim. me perdoa. Né? Eu acho que isso assim, é é o que marca, né? um grande valor que a gente pode passar. A vida, às vezes, proporciona esses desarranjos aí. Uma viuvez, talvez uma separação, aí alguns erros ali de uma gravidez indesejada, onde essa figura do padrasto, ela entra. Qual que é a importância desse padrasto na vida de um filho, Luizmar? Olha, o padrasto ele vem exatamente para compor essa figura paterna. A criança, ela necessita dessa figura, porque a figura paterna, em primeiro lugar, ela passa a questão da autoridade, ela passa a questão da masculinidade. Então, é extremamente importante que, ainda que não seja o pai biológico, mas que seja esse pai que acolhe, essa referência, ela dá a ela não só uma noção de segurança, de prazer, mas também lança ela para a vida, onde ela vai ter muito mais condições de se compor no meio social do que se ela não tivesse essa figura junto dela. E no caso do pai vivo, isso também pode acontecer, não pode? Eu acho que acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Como disse, nessa modernidade hoje que a gente vive, é muito fácil a gente prestar atenção mais nas coisas do que na nossa própria casa,
né? A gente cometer esse erro. Então, isso é muito comum até, mas não é certo, né? Quando ele disse ali, o pai é o que cria, né? Só indo um pouco além, porque não é só criar, né? É instruir, é educar, né? É mais do que criar. Criar, a gente passa aquela ideia só de dar crescimento para a pessoa, simplesmente um crescimento físico, mas é muito mais do que isso, né? Assim, essa dedicação, você alcançar isso, você conseguir acertar a cor que o filho gosta, precisa de andar com ele. Então eu quero pedir para cada um falar sobre a importância da questão da paternidade adotiva e já de se dizer para a criança que ele é o papai do coração, é aquele papai que planejou. E pastor, sobre essa questão da adoção mesmo espiritual. Bom, o pai adotivo é um pai que ama muito. Eu tenho um amigo que quando ele adotou uma criança, ele andou 600 quilômetros para chegar na cidade onde ele ia buscar a criança. E quando ele chegou, ele pegou aquela criança e ele falou assim, rapaz, eu já amava, eu já queria, era o meu filho. Então, assim, ele realmente se torna pai no coração mesmo, é uma coisa assim que ultrapassa o biológico. Pensando aqui para você, gente, se a gente for analisar friamente, eu acho que o pai adotivo, será que a gente poderia às vezes até dizer que ele ama mais ainda do que o pai biológico? Porque uma coisa é vir de mim, outra coisa é eu amar tão forte que eu pego um outro que não veio de mim e demonstro. Eu acho que a demonstração de amor é muito mais profunda. E eu aceito do jeito que ele é. Isso. A cor, o jeito, a forma. Não me preocupo tanto com o que aconteceu antes, eu quero aquele filho. Né? E é importante, sim, como você perguntou, que desde pequeno o filho já saiba que ele é um filho adotivo, que ele é um filho do coração. E a partir dos 8 anos, ter uma conversa, então, mais realista com o filho. Trazendo né? Vai falando enquanto pequeno e aos 8 anos, mais ou menos, chama, senta e conversa melhor. Pastor, para a gente fechar sobre sermos os adotivos. Eu estava observando um pouco sobre alguns pontos da adoção, a adoção terrestre, né, essa que nós fazemos, e a adoção de Deus conosco, né? E alguns pontos, assim, para citar normalmente as pessoas, né, até uma dificuldade com a questão da adoção, é porque você vai e faz uma escolha. Você vai e faz uma escolha de um perfil, né? Quando normalmente acontece assim. Você escolhe pela cor, pela idade, pelo sexo. Sim. Mas olha só como que Deus nos adotou. Sim. Né? Ele nos adotou do jeito que nós somos. Sim. Imperfeitos, às vezes não tendo o padrão que o filho dele teria. Que o filho dele teria, a cor. Primogênito dele, não o unigênito antes, depois o primogênito. Ele nos adotou sendo nós pecadores. Né? Nada que atraía. Nada que atraísse, né? Sendo defeituosos. E ele nos fez filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros. E a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, então nós somos herança. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.